Estamos aqui para mais um episódio do Março Azul. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto com o Dr. Vinícius Peretti. Eu sou a doutora Natália, membro do Corpo Clínico do Hospital de Esperança. Dr. Vinícius, queria agradecer a presença aqui conosco hoje. Hoje a gente vai abordar sobre os tabus relacionados ao exame colonoscopia, né, que é o exame principal aí de rastreio do câncer coloretal. Fala pra gente um pouquinho sobre os principais tabus, assim, que você considera relevante hoje em dia. Natália, assim, em relação aos tabus mediante a colonoscopia, eu acho que a gente pode começar desde, assim, o desconforto que o paciente sente quando vai fazer o preparo, né? Então, o preparo, vou ficar muito tempo no banheiro, vou ter um desconforto em casa, e até uma insegurança, dependendo da idade do paciente, por ter muita esfoliação de eletrólito, essas coisas e tal, e aí sofrer uma desidratação, até a gente chegar na complicação do exame, que seria, na minha opinião, o tabu mais temido, né? Em termos de medo do paciente realmente para poder realizar o exame. A gente vai falando a respeito do desconforto em relação ao preparo, mas também o paciente nesse caminho, né, vamos dizer assim, do preparo até o final aí que a gente diz que seria uma complicação do exame, acho que a gente pode falar que o paciente também tem um receio de ter dor durante o exame ou um desconforto durante o exame. Também existe um tabu que a gente pode comentar em relação à exposição que existe. Como é uma região íntima, o paciente fica um pouco envergonhado de repente, né? Sim. E isso gera um receio e até um bloqueio para que o exame seja realizado. Também existe algo que eu acho que preocupa o paciente em relação à sedação e anestesia, né? Não só sentir uma dor ou um desconforto no momento do exame, acordar no momento do exame, como também o medo do que a própria sedação ou anestesia podem causar, né? E aí também a complicação. E a complicação que pode ser um sangramento discreto, uma coisa assim, ou até mesmo uma perfuração, né? Então acho que esses são os principais tabus e é algo que a gente poderia bater um papo hoje. Vamos falar então um pouquinho sobre o preparo. O preparo ele é orientado pelo médico solicitante ou o próprio endoscopista na hora da solicitação do exame, né? Conta pra gente mais ou menos como que é feito esse preparo, quantos dias ele dura, as medicações que são utilizadas e por que há esse tabu tão grande dos pacientes e de achar que o preparo é tão dificultoso. Tá certo. Mediante ao preparo, a gente pode comentar o seguinte: nós temos mais de uma opção de preparo hoje em dia, né? Cada serviço vai ter o seu, né? Nós temos o nosso. Isso daí vai ser enviado para o paciente para que seja feito da melhor forma possível. E dependendo, de repente, de uma restrição ou outra do paciente, da idade do paciente, ou aquilo que o paciente tenha de comorbidade, a gente vai passar um preparo específico. A gente tem um preparo geral, e aí, em casos específicos, a gente pode fazer algum tipo de alteração e mudar, inclusive, a medicação que é feita para fazer o preparo em casos específicos, para a gente poder dar uma atenção melhor e evitar um desconforto maior. Principalmente, de repente, no paciente idoso, com um preparo que envolva um distúrbio eletrolítico muito intenso, ou uma desidratação muito intensa, e isso vai ser ruim para ele, então a gente vai tatear, né? O que é importante dizer é que, assim, o desconforto do preparo, há quantos dias eu tenho que fazer? Em geral, um dia antes começa com uma dieta um pouquinho mais branda, e depois, durante a noite que antecede o exame, ou então na manhã que vai anteceder o exame, se esse exame for realizado no período da tarde, o paciente vai realmente ir ao banheiro e ter as evacuações para que o cólon fique limpo e a gente consiga visualizar bem, né, e fazer um exame bem feito. Agora, esse desconforto que existe, ele acaba sendo irrisório perto do benefício que o paciente vai ter, né, frente a um exame que pode trazer um diagnóstico precoce a respeito de alguma coisa que pode causar um problema futuro muito maior. Sim. Uma dúvida que às vezes surge, principalmente para os familiares e para o paciente idoso, é se há ou não necessidade de uma internação para fazer preparo. Isso costuma acontecer, é uma dúvida que às vezes surge. Sim. Né? Explica um pouquinho, que é um procedimento simples, né? Sim, é um procedimento simples e, assim, em casos de necessidade de internação, né, o paciente não consegue aceitar o preparo, o paciente tem um distúrbio eletrolítico importante, o paciente vomita muito, ou o paciente tem uma desidratação significativa, em casos específicos e, se necessário, é possível fazer o preparo internado, mas
o interessante de se saber sobre isso é o seguinte, não é que vai fazer uma internação porque é algo grave ou porque precisa de uma coisa ou outra, é simplesmente para poder dar um conforto maior e um cuidado maior. Tendo em vista que se esse paciente tomar o preparo durante a noite, de repente ele fica sozinho, né, na cama ou no quarto dele, se ele fizer isso no hospital, ele vai ter uma equipe de enfermagem à disposição, caso ele precise para alguma coisa em qualquer momento que ele for levantar. Mas é pura e simplesmente por conta desse cuidado. Sim. Não é por conta de, vai ser grave se eu fizer em casa, então eu corro um risco, por isso, será que não é melhor eu fazer internado? Sim. Ou não, né? É mais assim, por aí. Isso vai ser sempre em casos específicos, né? Lembrando que a gente realiza a colonoscopia em caráter eletivo, né? E é para um rastreamento. Então, dificilmente o paciente vai estar numa condição clínica desfavorável para o exame, né? Exato. Normalmente, os pacientes, a grande maioria que é atendido pelo hospital e que é realizado com rastreamento mesmo, não vai se enquadrar nesse perfil mais crítico de pacientes, né? Sim, com toda certeza. Isso aí é a minoria mesmo. E é só se necessário. Sim. A gente só não vai deixar de fazer o rastreio se esse paciente precisar ter uma atenção especial. Exatamente. Aí a gente não vai deixar de fazer, né? Mas, de repente, o paciente chega, o preparo não está adequado, aí a gente fala, não está adequado por isso ou aquilo, acho que é melhor internar, a gente faz de uma maneira mais segura e aí a gente realiza o exame dessa maneira com o paciente internado. O que vemos também muito é o paciente ficar ansioso e deixar essa ansiedade afetar e não realizar o exame. Fala um pouquinho para o pessoal, assim, que essa ansiedade, ela pode existir, né, a gente sabe, por conta do procedimento mesmo em si, mas o benefício é muito maior, Sim. né? A gente, às vezes, né, fala para o paciente, não precisa se preocupar, a gente vê isso toda hora, a gente está aqui para isso, esse é o nosso trabalho, mas a gente também tem que entender que para o paciente, de repente, né, é a única vez que ele está indo fazer o exame. Então gera uma ansiedade sim, a gente entende, gera um medo, gera um desconforto, e a gente tem que respeitar tudo isso. O importante é frisar que a gente tem uma equipe muito bem treinada para isso, né, um local específico para isso, onde o paciente vai ser tratado com todo o respeito, com toda a delicadeza da parte da enfermagem, entendeu? Com toda a atenção necessária para que ele fique da maneira mais confortável possível. A gente entende e sabe que existe um medo de sentir dor, né? Existe um medo de sentir um desconforto. Isso vai ser evitado, obviamente, em todos os aspectos. A sedação, ela vem justamente para isso, né? Antigamente, e em muitos serviços ainda hoje, a sedação é feita de uma forma muito superficial, diferente do que acontece dentro do hospital, né? A gente tem ali uma equipe absolutamente treinada só para aquilo, um setor destinado para aquilo, onde o paciente tem toda a atenção não só da equipe de enfermagem, mas ela tem um médico anestesista responsável pela sedação. Quando isso acontece, a gente tem uma tranquilidade de ter uma sedação muito mais profunda, porque a gente tem um médico especialista nisso, fazendo esse papel de dar esse conforto para o paciente. Mediante uma sedação profunda, o paciente dorme durante o exame. E dorme durante todo o período de exame. Ele está ali justamente para que isso seja garantido para o paciente. Se vai se tornando um pouquinho mais superficial, ele já entra e aprofunda essa sedação. Para que a gente possa fazer o exame de uma maneira mais confortável para o paciente e possa ter a nossa atenção totalmente direcionada para a imagem do exame, para a avaliação do exame mais minuciosa e para ter uma porcentagem de acerto um pouco melhor, né? Um pouco maior no caso. Então, esse medo que existe, também a gente pode confortar o paciente, mostrando que isso hoje, para a gente ali no hospital, não é uma realidade. A maioria dos pacientes acordam e falam, nossa, vai fazer o meu exame? E o exame já foi feito, né? Então, tudo isso por conta do conforto que ele recebe, mediante a gente ter esse profissional anestesista para poder fazer a sedação do paciente. E essa qualidade do nosso serviço, que é o que está trazendo todo esse diferencial para realização de tantos exames, né? A gente está conseguindo suprir essa demanda, né? Sim, por conta dessa equipe coesa que está fazendo um serviço ali com agilidade, a gente consegue fazer uma quantidade de exames considerável por mês, né? Por conta dessa logística toda que foi montada, pensando em atender realmente a população, não só de Prudente, como da região. Comecei a falar sobre os medos e os tabus, a gente tocou no tema complicação, né? A complicação pode existir? Ela pode existir, é óbvio. Isso é um medo? Concordo que sim. E, aliás, é o mais temido por todos, inclusive pela gente, né? Mas, na maneira como nós estamos realizando o exame e com a assessoria que a gente tem, a retaguarda que a gente tem de realizar isso, né? E a segurança de realizar isso num ambiente hospitalar, isso diminui muito. Então, assim, já é uma complicação que ocorre assim, numa porcentagem muito pequena, tá?
menos de 0,1% das vezes. Mas ela pode existir. E lá a gente tem. Então a gente começa falando do pessoal da enfermagem, totalmente treinado para aquilo. Então qualquer tipo de procedimento que nós vamos ter, não é só o médico que está capacitado a fazer. O pessoal da enfermagem também tem treinamento para isso, né, para estar auxiliando o médico nesse momento. A gente tem o anestesista fazendo a sedação, onde o risco do paciente acordar durante o exame, se movimentar e aí causar alguma coisa que prejudique ele, não existe porque o paciente está sob sedação profunda, né? E se existir qualquer dúvida a respeito, se existir qualquer insegurança ou uma dúvida no exame físico do profissional após o exame, esse paciente tem toda a retaguarda dentro do hospital para realizar qualquer outro tipo de exame de imagem ou diagnóstico para que seja sanado o problema. E é óbvio, se caso acontecer, a gente também tem estrutura para que isso seja resolvido. Sim. Né? Então, assim, voltando agora para aquilo que você falou, da gente terminando o papo, falando que mesmo existindo todos esses tabus, o benefício é muito maior do que qualquer tipo de risco que a gente possa correr. Hoje em dia a gente faz um exame muito seguro, mediante a tudo isso que a gente já comentou. E o benefício, ele é absurdo. Ele reflete não só para o paciente, mas também para toda a saúde pública. Se a gente for parar para pensar que uma lesão precoce, né, um câncer precoce ou uma lesão que ainda é benigna, mas possível de se malignizar, porque a maioria dos pólipos colônicos se maligniza, isso é fato, né? E a maioria dos cânceres coloretais, eles vêm de uma lesão precursora, ou seja, de um pólipo que era benigno e hoje não é mais, né? Esse benefício ele é gigantesco no seguinte sentido: tudo que a gente encontra hoje de maneira precoce, a gente tem a terapêutica feita via endoscópio. O paciente vai embora para casa como se tivesse pura e simplesmente realizado um exame. E, na verdade, essa lesão toda ela foi retirada por completo. Se ela vier, se ela vier num anátomo patológico mostrando que está totalmente livre de doença ali, esse paciente não faz nem o mesmo segmento que um paciente que tem um diagnóstico de câncer coloretal, não faz quimioterapia, não faz radioterapia, ele é considerado curado e não tem nem aquele período de remissão que a gente tem, né, em todo tipo de câncer. Já é considerado cura para o paciente. Então, veja bem, isso implica na vida do paciente em si, que está curado de algo que poderia afligir a vida dele futuramente, e também para a saúde pública, que não vai ter nem como gasto nesse paciente todo tipo de tratamento maior, de cirurgia, UTIs, né, um acompanhamento de quimio, radioterapia futuro. Então, é importantíssimo, e tudo que acaba sendo tabu ou possa ser levantado como tabu, eu acho que cai por terra em termos de importância quando a gente vê o benefício que o exame traz. O que a gente tem que bater em cima é que é um tipo de câncer altamente prevenível. Exatamente. Né? Então, assim, quanto mais precoce e quanto antes a gente realizar o rastreamento de forma correta, mais a gente vai prevenir da doença aparecer, né, de forma mais grave. Então, esse era o nosso recado nesse episódio. Vamos dar continuidade nos outros episódios, principalmente falando específico sobre os pólipos, que eu acho que agora é de suma importância a gente explicar para eles o que é uma lesão polipoide, né? E o que a gente vai fazer quando retira ela. A gente fica por aqui hoje. Eu queria agradecer a sua presença. Eu te agradeço. Esse bate-papo que a gente teve. E ficamos por aqui.